Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. Procon fala sobre a aplicabilidade da lei do deputado Roberto Costa, que garante atendimento prioritário a diabéticos. Deputado Otelino Neto participa de programação em homenagem aos 196 anos de adesão de Caxias à independência do Brasil. E o presidente da Alema participa do quadro Sala de Entrevista, falando sobre o balanço da produtividade legislativa no primeiro semestre e a expectativa dos trabalhos para o segundo semestre de 2019. Você vai ver ainda, a pesquisa faz levantamento sobre o uso da bicicleta entre as mulheres. Muitas deixam de utilizar as bikes por causa do assédio. E mais, Judiciário Maranhense realiza a 4ª edição da Semana de Valorização da Mulher. É agora, no portal da Assembleia. O deputado Roberto Costa foi ao Procon Maranhão para tratar sobre a aplicabilidade da lei de sua autoria, que prioriza o atendimento dos diabéticos em órgãos públicos e outros estabelecimentos. Atualmente, cerca de 500 mil maranhenses têm diabetes, doença silenciosa e que pode levar à morte do paciente. Ela é silenciosa. Muitas pessoas a têm e nem sabem. A diabetes está entre as 10 doenças crônicas que mais ameaçam a vida. Os cuidados para quem é diabético são grandes. Por isso, a lei de iniciativa do deputado Roberto Costa, que dá prioridades em filas de atendimento, é importante. Ficar horas aguardando pode comprometer a dieta, tão importante na manutenção das taxas, além, é claro, de estressar. Este endocrinologista reforça a importância de ações que possam melhorar a vida do diabético. O diabetes, você tem que diferenciar entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Diabetes tipo 1 é uma patologia onde você tem uma etiologia diferente da diabetes tipo 2. É uma etiologia autoimune, enquanto o diabetes tipo 2 é um processo também inflamatório nas células. O diabetes tipo 2 é bem mais frequente, tem uma incidência muito maior do que o diabetes tipo 1. A Lei 11.056 já está em vigor e dispõe sobre a prioridade de atendimento aos portadores de diabetes nos órgãos públicos, em estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. Em reunião com o deputado Roberto Costa e o presidente da Associação dos Diabéticos do Maranhão, a presidente do Procon no estado declarou que o órgão já fez notificações para adequação à lei. Nós já estamos notificando e orientando para que eles façam a mudança das placas, orientando previamente o consumidor do direito que é assegurado pela legislação estadual, e as notificações já foram feitas no prazo de 10 dias, alguns o prazo já passou o prazo, nós já estamos em novas fases de fiscalizações para, se não houver cumprimento, autuar essas instituições financeiras e os estabelecimentos que não cumprirem a lei. Na reunião foi discutida ainda a possibilidade de inclusão no RG+, da informação sobre o diabetes. Esta será outra conquista para quem enfrenta a doença. O deputado Roberto Costa acredita que muitas pessoas serão beneficiadas e que é preciso a efetivação do cumprimento da lei. O RG+, a identidade, também o direito ao portador do diabetes a também acrescentar na sua RG também essa questão do diabetes, porque termina sendo também uma forma eficaz para que ele possa se identificar e requerer o seu direito, né? Então, nós estamos aqui muito felizes exatamente porque é uma lei, como eu disse, de um alcance social muito grande e que, com todo esse trabalho, essa união aí do Procon, através da Karen, nós vamos conseguir fazer o cumprimento dela ser realmente efetivado e garantir mais esse direito aos portadores de diabetes. A lei vai beneficiar uma grande quantidade de pessoas. Isso porque, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, os casos de diabetes no Brasil aumentaram 61,8%. E outro dado assustador, que vem do SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidades, de 2010 a 2016, aqui no estado do Maranhão, 15 mil pessoas morreram em decorrência de complicações do diabetes. Um dos problemas decorrentes da longa espera em fila foi lembrado pelo presidente da Associação dos Diabéticos do estado. É que os diabéticos têm horários pré-estabelecidos para se alimentar e, ao ficar um longo período longe de casa,
acabam consumindo, às vezes por imposição financeira, alimentos que fogem da dieta. Assim, a lei priorizando o atendimento diminui este problema. Esse tipo de lei vem nos ajudar, e muito, porque, por exemplo, um diabético, ele é complicado a situação dele. Ele tem horário para tomar medicamento, ele tem alimentação, que ele tem que estar sempre alimentado de alguma forma, de 2, de 3 em 3 horas, para poder manter uma vida saudável. Então, é complicado. Nós precisamos da eficácia da lei. Agora, com a lei, o diabético poderá recorrer a órgãos como o PROCON e Ministério Público para garantir o atendimento prioritário. Outro detalhe é que quem descumprir a lei está sujeito a penalidades, como explicou a presidente do PROCON. São passíveis de multas, e essas multas vão variar de acordo com as infrações que eles estão cometendo, que, segundo como o CDC é uma norma principiológica, a gente consegue encaixar essa prática abusiva em vários artigos. Então, são várias infrações, e também dependendo do porte da empresa. Quanto maior a empresa, mais alta vai ser a multa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, acompanhado de vários deputados, participou das comemorações de aniversário de adesão do município de Caxias à independência do Brasil. Durante todo o dia, a programação contou com inaugurações de obras e reformas que beneficiam os caxienses. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, cumpriu uma agenda de compromissos em Caxias. A programação fez parte das comemorações de 196 anos de adesão do município à independência do Brasil. Durante o dia, várias atividades foram realizadas em homenagem à Princesa do Sertão, como a inauguração do auditório da Prefeitura, reforma do terminal rodoviário e a entrega do complexo hospitalar Gentil Filho. É a forma especial que a Prefeitura encontrou de comemorar o aniversário da cidade, fazendo a entrega de várias obras importantes, dentre as quais um hospital municipal que está sendo inaugurado hoje, e eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje prestigiando a cidade de Caxias. Vários deputados também participaram da programação. A gente está aqui, a Assembleia presente, para prestigiar essa grande gestão, esse grande prefeito que tem trabalhado muito nessa cidade, uma cidade que é referência para o estado do Maranhão. O Legislativo tem o papel de fiscalizar ações do Executivo. No caso de uma cidade como Caxias, que é um Executivo municipal que está realizando a maioria das obras, isso aí se torna importante porque o poder que representa o estado como um todo vem ver obras importantes numa cidade que é uma das principais aqui dentro da região dos Cocais. Nós temos 3 deputados estaduais, está aqui a presença do nosso presidente Otelino Neto, que mostra esse compromisso e esse elo de ligação. Um momento importante que Caxias está vivendo hoje, além de ter 3 deputados, tem um grande prefeito fazendo uma grande realização. Evidentemente, nós ficamos felizes com a presença do nosso presidente Otelino, que ele seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Viemos aqui acompanhando o nosso presidente Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, que está aqui também presente, prestigiando também a cidade de Caxias. E eu só tenho aqui a agradecer e mandar um abraço a todos vocês. O povo de Caxias agradece, e um momento de crise, de dificuldade. Um prefeito está inaugurando aí mais de 100 obras, então realmente que existe uma gestão ímpar e merecedora do seu povo. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, falou dos avanços da cidade, que contou com o auxílio da Assembleia Legislativa. Para a gente é um sonho realizado. É um momento em que nós entendemos que o lado político está, acima de tudo, neste momento beneficiando o povo. É esse compromisso que nós temos com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, e esse conjunto faz com que o Maranhão possa crescer cada vez mais. O deputado Zé Gentil, pai do prefeito de Caxias, falou sobre o trabalho da prefeitura. Aqui é só o início. Eu sei, ele conversa comigo, nós trocamos ideias, eu sei o que ele está preparando para Caxias. Eu acredito que até dezembro de 2020, muitas coisas vão acontecer em Caxias. Vai surpreender, inclusive o governo do estado. O vice-governador Carlos Brandão também esteve na comemoração e falou dos investimentos do estado no município. O governo do estado é um grande parceiro. Nesses 4 anos nós investimos cerca de 320 milhões de reais. Um investimento que eu acho que nenhum governo fez isso. Em parceria aqui com o município. Esse investimento trouxe para cá um hospital macro-regional que atende a 50 municípios, trouxe para cá mais de 90 quilômetros de asfalto, várias escolas, postos artesianos, enfim, vários serviços que a comunidade precisava. E hoje o presidente da Assembleia estreia mais uma ferramenta de comunicação entre o Legislativo e a população. A Assembleia Legislativa, ela tem que ser essencialmente plural. É uma conversa direta com o cidadão. Toda semana o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, vai falar sobre assuntos relevantes
que estejam na pauta de discussão da Casa e do cenário político do Estado e do país. Tudo isso por meio de um canal moderno, mediado pelas novas tecnologias. O programa será feito no formato de podcast, uma forma de transmissão de conteúdo de áudio que pode ser ouvido em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Basta apenas, para isso, ter acesso à internet e baixar um dos aplicativos disponíveis. Além disso, o programa também será disponibilizado nas redes sociais do presidente. A primeira edição do podcast Diálogo com Otelino terá a duração de 20 minutos. Na conversa, o presidente fala sobre vários assuntos, como o Maranhão, o colegiado Parla Nordeste, além de fazer um balanço sobre as atividades desenvolvidas pelo Legislativo no primeiro semestre. Nós produzimos bem mais no primeiro semestre de 2019 do que nos primeiros semestres do ano de 2018 e 2017. Foram 160 projetos de lei em 2017, 169 em 2018. Então, mais do que dobramos a produtividade no que diz respeito a projetos de lei. Essa que é uma das funções principais das Assembleias Legislativas, que é legislar. Ficou curioso? Então se ligue na novidade. Bom, e hoje à tarde haverá a sessão que marca a reabertura dos trabalhos do Legislativo. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Assembleia a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar também através das nossas redes sociais. E veja no próximo bloco, o Judiciário Maranhense realiza a 4ª edição da Semana de Valorização da Mulher. E uma pesquisa ajuda a traçar o perfil das mulheres que deixam de usar a bicicleta como meio de transporte com receio de assédio. A gente volta num instante só. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking da violência contra a mulher no mundo. As mulheres negras são as maiores vítimas. Já a violência obstétrica atinge 1 entre cada 4 gestantes. No mercado de trabalho, a mulher ganha menos que o homem. Para combater tudo isso, a Defensoria Pública atua em diversas áreas, como no atendimento às mulheres presas, no enfrentamento à violência obstétrica e à violência doméstica e familiar. Em defesa delas, uma campanha ANADEP. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. O que é mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. O Tribunal de Justiça do Maranhão realizou mais uma edição da Semana de Valorização da Mulher. O principal objetivo é fortalecer as redes de combate às violações do direito feminino. As deputadas Daniela Atema e doutora Helena do Ailib também participaram do evento. Esta é a 4ª edição da Semana de Valorização da Mulher, promovida pelo Judiciário Maranhense, com o objetivo de sensibilizar magistrados, servidores, profissionais que atuam em defesa dos direitos da mulher e sociedade civil com relação às questões referentes a gênero, às diversas formas de violência, mercado de trabalho e respeito, visando assim fortalecer as redes de combate às violações dos direitos da mulher. Posso dizer que o Tribunal de Justiça tem se mantido presente em todas as manifestações por parte da comissão, não só no estado do Maranhão, mas no Brasil, inclusive apoiando integralmente, de forma irrestrita, tudo que pensa a desembargadora Ângela com relação à mulher, que eu acho desse fortalecimento, desse empoderamento. A desembargadora Ângela Salazar é quem coordena a semana. Ela destacou os projetos que vão ser lançados pelo TJ durante o evento, entre eles o programa Desperta Maria, com foco na prevenção da violência doméstica e familiar entre as servidoras do Tribunal de Justiça do Maranhão. Não tínhamos nenhum projeto de enfrentamento e de proteção às nossas magistradas, aos nossos servidores e às nossas colaboradoras terceirizadas. Então começamos a planejar e hoje chegamos ao ápice de fazer o lançamento.
nós iremos traçar políticas de enfrentamento e aquelas que são vítimas irão receber todo o atendimento psicossocial, como também o atendimento jurídico por parte do Tribunal de Justiça. Outro projeto lançado durante o evento é o Marias em Ação, voltado para a capacitação de lideranças comunitárias. Tem ainda o projeto Valoriza a Mulher, voltado para as empresas do Maranhão que valorizam a igualdade de gênero e a prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Frisar aqui sobre o Poder Judiciário, a importância e a participação das mulheres em todos os âmbitos, no combate à violência contra a mulher, no empoderamento, na autonomia econômica, é de extrema importância. As deputadas estaduais Daniela Tema e Helena do Ailib, procuradora da Mulher no Parlamento, também participaram da solenidade de abertura do evento e destacaram a importância de ações que valorizem os direitos da mulher. Políticas públicas voltadas para as mulheres são necessárias diante do cenário que nós vemos dentro do nosso país. E a gente já viu que muita coisa se melhorou e muito ainda pode se melhorar através de iniciativas como essas que estão acontecendo aqui hoje. É uma temática que precisa cada vez mais ser divulgada e trabalhada não só internamente, como está fazendo hoje o Tribunal de Justiça, como também externamente. E trazer pessoas palestrantes do mais alto nível de conhecimento para nos capacitar e formar cada vez mais uma rede em proteção às mulheres. A quarta semana de valorização da mulher acontece até o dia 9 de agosto no Fórum de São Luís, no Calhau, e também contará com a realização de palestras, caminhadas e atividades de mobilização nas comarcas do estado. A Caixa Econômica Federal apresentou hoje as regras para saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As liberações referentes ao FGTS acontecerão de setembro deste ano a março de 2020. Os trabalhadores poderão retirar até R$ 500 da conta. A expectativa do Ministério da Economia é alcançar cerca de 96 milhões de trabalhadores. Outras informações podem ser obtidas no site caixa.gov.br. E uma pesquisa elaborada pelos coletivos Pedal das Minas SLZ e Reocupa está fazendo um levantamento sobre as mulheres que usam a bicicleta como meio de transporte. O questionário também quis saber o motivo que leva muitas mulheres a deixar de lado esse meio de transporte. E o medo de assédio é a principal causa. O questionário aplicado nos terminais de integração de São Luís é apenas uma parte de uma pesquisa geral sobre o perfil do ciclista. No recorte de gêneros, a intenção é conhecer a demanda potencial de mulheres para o uso da bicicleta. Para isso, as meninas do coletivo Pedal das Minas SLZ e Reocupa percorrem os terminais em busca de respostas. Querem saber como as mulheres se deslocam no dia a dia aqui na capital, se utilizam a bicicleta ou moto e se durante o deslocamento pela cidade sofrem algum tipo de assédio. Em alguns minutos é aplicado um questionário online com perguntas sobre o perfil socioeconômico, até os motivos que levam, por exemplo, a pessoa a não utilizar a bicicleta como meio de locomoção. A entrevistada não tem um nome divulgado. São questionários feitos pela ONG Transporte Ativo. Ela tem o questionário, a gente só adequou à realidade de São Luís. Foi através do coletivo Reocupa e Pedal das Minas terem participado de uma formação sobre a inserção da bicicleta nos planos de mobilidade das cidades. Girlene respondeu ao questionário. Quando a pergunta é por que não usa a bike para se deslocar na cidade, a resposta dela é a mesma de muitas entrevistadas. Nós somos muito assediadas no trânsito, os motoristas eles não nos respeitam, colocam o carro em cima da gente. Eu acho bastante complicado, porque eu gostaria muito que eles tivessem respeito com a gente. A pesquisa ainda nem foi concluída, mas o grupo que está aplicando o questionário já tem a noção dos resultados. De acordo com as respostas, as mulheres são as que utilizam menos a bicicleta e a moto como meios de transporte. Também são as principais usuárias do transporte público. E uma realidade, elas ainda são as principais vítimas de assédio por onde passam. Nós estamos prevendo para até o final de novembro a gente conseguir ter o resultado desses dados e a gente almeja apresentá-los para a sociedade civil e também para o poder público,
para a aplicação de pesquisa, para a aplicação de políticas públicas. O questionário também pode ser respondido pela internet no site rumboraseamostrar.com.br. A ideia é que ainda este ano os resultados sejam divulgados e apresentados à sociedade civil e ao poder público, a fim de que sejam promovidas políticas públicas de combate ao assédio e também ações que incentivem o uso da bicicleta nas cidades. E veja no próximo bloco uma entrevista especial com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista Especial de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, fala sobre o balanço dos trabalhos do Legislativo no primeiro semestre e a expectativa para o segundo semestre na Alema. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre a retomada dos trabalhos do Parlamento Estadual, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E para falar sobre o balanço de 2019, no que se refere ao primeiro semestre, e vamos prospectar sobre essas atividades parlamentares a partir do segundo semestre, nós estamos recebendo aqui de maneira muito prazerosa e com muita satisfação o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Otelino Neto, do PCdoB. Para nós, presidente, é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista. Muito obrigado, Juraci. É um prazer para mim também participar aqui deste momento. Nós vamos ter a retomada daqui a pouco, às 4 horas da tarde, das atividades parlamentares. Mas antes eu gostaria que o senhor falasse sobre o primeiro semestre. Eu estava fazendo uns cálculos com toda a produção aqui, e foram mais de 330 projetos de lei ordinárias que foram discutidos e aprovados na Assembleia Legislativa. Quer dizer, a produção do Parlamento Estadual neste primeiro semestre, se a gente levar em consideração 2017 e 2018, ela foi mais que o dobro em muitas atividades. Muito produtivo mesmo o trabalho no primeiro semestre, presidente? Sim, muito produtivo e nós conseguimos este primeiro semestre, com relação, por exemplo, ao primeiro semestre de 2018, nós conseguimos dobrar, por exemplo, a nossa apreciação de projetos de lei. Este semestre agora foram 334, no ano passado foram, no mesmo período, 130 e poucos projetos, e isso é um número que exemplifica bem como a Assembleia produziu bastante nesse primeiro semestre. Isso sem contar com as indicações, que foram quase 1000 indicações, e para o cidadão e a cidadã entender bem o que é esta tal indicação, é um instrumento através do qual o deputado e a deputada sugere ao governador, ao prefeito de uma determinada cidade do Maranhão, a um determinado órgão ou poder, alguma ação ou obra que vá beneficiar as pessoas. Por exemplo, a construção de uma estrada, a recuperação de uma estrada, a reforma ou construção de uma escola, a ampliação de um serviço de saúde. Enfim, é através das indicações que os deputados estaduais fazem sugestões e solicitações a partir de demandas da própria comunidade para os poderes executivos, que é quem tem a prerrogativa e o dever constitucional de implementar na prática os programas. Além disso, foram vários debates importantes de temas da nossa realidade do dia a dia do Maranhão e do Brasil, que aconteceram aqui na Assembleia Legislativa, sem contar com a produção das comissões técnicas, as dezenas de audiências públicas, momentos onde a sociedade é convidada a vir para a Assembleia para discutir temas importantes. Enfim, eu, apesar de estar muito satisfeito com a produtividade da Assembleia no primeiro semestre, espero que no segundo semestre a gente bata novamente o recorde e consiga ter um ano de muita produtividade para que a sociedade maranhense perceba que valeu a pena, primeiro, escolher os 42 deputados
e que ela se sinta representada aqui. Afinal de contas, é a sociedade, através do pagamento dos impostos, quem paga os nossos salários. De nós todos, deputados estaduais, assim como de todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa, como dos outros órgãos públicos. Dentre os projetos de lei ordinária aprovados, projetos de resoluções, discussões nas comissões técnicas, as quais o senhor falou ainda há pouco, discussões em plenário, o que o senhor destacaria como mais relevante que foi aprovado nessa contribuição que o parlamento dá à sociedade? Olha, todos os projetos de lei, Juracy, eles impactam na vida das pessoas. Alguns impactam mais, outros menos, mas todos têm algum impacto. Eu destacaria vários, mas posso escolher 2 ou 3. Por exemplo, nós aprovamos aqui um projeto que já é lei, que permite ao Poder Executivo dar uma gratificação para as pessoas que contribuírem com o sistema de segurança pública, no sentido de prevenir crimes ou elucidar crimes, o que é um instrumento muito importante, porque esta informação da sociedade, ela é fundamental para a elucidação de alguns crimes. Então, essa é uma lei, por exemplo, que ela impacta diretamente na vida das pessoas, primeiro porque ela pode ajudar a prevenir um crime, depois ela pode ajudar a elucidar e, consequentemente, aplicar as sanções penais àqueles que cometeram crime. Posso me referir também à lei que permitiu ao Poder Executivo restabelecer o Bolsa Atleta e assim beneficiar diversos atletas do Maranhão que poderão e podem receber uma bolsa para que possam continuar com suas atividades esportivas. Enfim, são vários projetos de lei. Por exemplo, nós temos uma resolução interna da Assembleia, que eu acho que tem um valor muito grande, não só aqui, mas pelo que a mensagem que ela passa para a sociedade, que é a resolução que proíbe a contratação, seja para cargo comissionado ou para cargo efetivo, através de concurso público, de pessoas que foram condenadas em razão da Lei Maria da Penha, em razão de terem cometido os crimes que constam da Lei Maria da Penha. E essa lei tem um impacto muito grande no momento em que um país inteiro se volta contra uma situação de violência contra a mulher, não é, presidente? E nós precisamos cada vez mais ter instrumentos legais que possam criar obstáculos e possam criar problemas para aqueles que insistem em cometer violência contra a mulher. Infelizmente, os indicadores de feminicídio ainda são elevados. Apesar de nós termos leis rigorosas, da justiça está sendo cada vez mais dura na aplicação da lei para punir esses casos de violência contra a mulher, nós ainda percebemos quase todos os dias no noticiário casos de violência contra a mulher. Mas a proporção que nós formos aumentando o arcabouço legal, criando obstáculos para quem insista em cometer violência contra a mulher, nós vamos atingindo a nossa meta, que é fazer com que cada vez menos as mulheres sofram agressões. Presidente, o senhor assumiu a Casa do Povo no momento de um sentimento aflorado de perda, com o passamento do deputado Humberto Coutinho. E o senhor assumiu a presidência da Assembleia, depois teve a oportunidade de participar e de ter o seu nome colocado pelos seus pares para 2 eleições. Em ambas o senhor foi reeleito, a última inclusive de forma unânime pelos seus pares. Como é que é para o senhor dirigir uma casa que é plural, são 19 partidos representados por 42 deputados, onde se tem a situação e a oposição, que embora em um número muito inferior, mas aguerrida, tem participado, e a casa toda se mostra conciliada. Isso é fruto do diálogo, o bom diálogo que o senhor tem, de forma aberta, clara, concisa, transparente com os deputados? É fundamentalmente fruto dessa regra que eu adoto, que é dialogar sempre e respeitar a peculiaridade de cada um. O parlamento, ele tem que ser plural. As diferenças que existem, elas são saudáveis, e é isso que faz com que seja o poder legislativo, o poder
com mais característica de representação da sociedade. Aqui são 42 deputados com origens diferentes, com formação ideológica diferente. Das mais diversas, né? Cada um pensa de um jeito, cada um olha a política de uma forma, e é justamente isso que enriquece o Poder Legislativo. No que diz respeito à oposição, independente dela ser hoje menor do que ontem, a oposição ela é fundamental, porque ela inclusive provoca uma dinâmica que ajuda o próprio governo. A partir do momento que a oposição faz a permanente vigilância e cobrança, isso faz também com que os governos tenham mais cuidado ainda com as suas ações e com o cumprimento de suas responsabilidades. Eu já fui de oposição, fazia uma oposição, você lembra disso, certamente, uma oposição muito aguerrida, uma posição muito determinada, respeitosa sempre, mas muito aguerrida. Por isso também, como fui de oposição e também governista, hoje nós, embora o presidente ele seja, durante a sessão, uma espécie de magistrado, ele conduz a sessão e em grande parte dos projetos o presidente não vota, a não ser naqueles que são votações nominais, a experiência de ser oposicionista e governista ajudam no sentido de ter o equilíbrio necessário para garantir que todos tenham os seus espaços, que a oposição tenha todas as garantias estabelecidas no regimento para que possa se manifestar e assim, após todos os temas serem amplamente discutidos, prevalecer, como deve ser no Estado democrático de direito, prevalecer a vontade da maioria. Como é que foi a experiência de assumir o governo do Estado do Maranhão, deputado Otelino? Assim, é razão de muita satisfação para qualquer maranhense e para um militante político como eu, razão de grande satisfação poder governar o meu Estado, ainda que transitoriamente, por um período de 2 dias. Eu compreendi bem que aquilo era um cumprimento de uma missão constitucional. Na ausência do governador e do vice-governador, o presidente da Assembleia assume. E o sentido e o objetivo era fazer com que o Estado continuasse funcionando dentro da normalidade. Um governador interino, ele não vai mudar a tônica do governo. Ele vai cumprir um impositivo constitucional, o Estado não pode ficar sem um governador e o objetivo principal foi atingido, que foi fazer com que os serviços do Estado, os serviços públicos do Estado, continuassem funcionando dentro da normalidade. O senhor hoje preside o Parla Nordeste, colegiado de presidente de Assembleias Legislativas da região Nordeste do país. Quais têm sido as discussões? A reforma da Previdência, por exemplo, o senhor tem discutido com outros presidentes de assembleias, né, nesse atual momento de conjuntura política, do cenário sombrio político nacional, com as divergências que se tem, e principalmente depois das declarações estapafúrdias do presidente da República em relação ao Nordeste e ao Maranhão e à Paraíba de maneira especial? Sim, nós temos discutido não só a reforma da Previdência, como outros temas importantes para o Nordeste. O Parla Nordeste, que é este colegiado que reúne os presidentes de Assembleia dos estados do Nordeste e do Maranhão, ele tem por objetivo ser uma instância política de articulação do Nordeste. Nós não temos em nenhum momento a pretensão de fazer um enfrentamento político com o presidente da República. O objetivo é fazer com que os interesses do Nordeste e os direitos do povo nordestino sejam respeitados. E algumas das bandeiras que nós levantamos no Parla Nordeste, inclusive, já foram, nós obtivemos ganhos concretos em razão dessa articulação. Me refiro, por exemplo, à possibilidade de anexação do Banco do Nordeste do Brasil ao BNDES, que seria um retrocesso muito grande para o Nordeste, porque o BNB é um equipamento importante de desenvolvimento no Nordeste. Nós levantamos essa bandeira, fomos, após a reunião de São Luís, à Fortaleza, tivemos uma reunião lá especificamente sobre a questão do Banco do Nordeste. Em seguida, fomos ao Congresso Nacional, onde fomos recebidos pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
E lá tivemos a garantia de que o Banco do Nordeste não seria anexado ao BNDES, ou seja, um ganho objetivo. Através da ação articulada, nós conseguimos evitar um prejuízo grave ao Nordeste. Nós nos posicionamos com relação à reforma da Previdência. Entendemos que a reforma da Previdência é necessária, porque há um déficit milionário hoje no país e nos estados, mas sob a justificativa da necessidade de reformar a Previdência, nós não podemos destruí-la. Principalmente, nós não podemos destruir o caráter compensatório da Previdência Pública. O legislador, quando criou o sistema previdenciário brasileiro, ele também viu no sistema previdenciário um mecanismo de combate às desigualdades sociais. E o projeto que foi enviado pelo presidente da República para o Congresso Nacional era um projeto essencialmente perverso, porque ele tinha como alvo justamente aquele cidadão e aquela cidadã que mais precisa da Previdência Social. Ele é colocar nos ombros da classe trabalhadora, do pobre brasileiro, né, uma situação que já vem de anos e anos, né? Vem e assim, é preciso que essa conta ela seja refeita, é preciso que haja uma proporcionalidade. O sacrifício todos teremos que fazer, todos nós, servidores públicos ou servidores da iniciativa privada, mas ele deve ser proporcional. Quem ganha mais faz uma cota proporcionalmente maior de sacrifício e quem ganha menos, um sacrifício menor. Porque se não for assim, nós vamos piorar uma situação que já é muito grave no Brasil. O problema maior do Brasil hoje são as desigualdades sociais. Esse é o mal que nós temos que combater. A reforma da Previdência, do jeito que ela foi proposta, ela iria aumentar as desigualdades. O Congresso tirou uma parte digamos assim, das maldades que constavam da reforma, mas ainda tem alguns aspectos que precisam ser melhorados. Particularmente, presidente Otelino, o senhor entende que serão inseridos os estados e municípios no Congresso Nacional ou as Assembleias Legislativas vão ter que tratar dessa questão da reforma da Previdência? Não está claro. O Senado, existe um movimento no Senado, seria, pelo que fui informado, uma PEC paralela à da reforma da Previdência, porque se alterar a proposta que foi aprovada na Câmara, a proposta inteira teria que voltar para a Câmara. Então, a ideia de alguns senadores, defendida inclusive pelo senador Tasso Gereissati, seria de fazer uma PEC paralela. É o relator, né? Vai ser o relator. Vai ser o relator. Mas não dá para saber ainda se o Senado vai aprovar esta PEC paralela, incluindo os estados ou não. E a PEC sendo aprovada pelo Senado, a PEC paralela, ela também precisaria ser aprovada pela Câmara. Fato é que, se os estados forem incluídos, ainda assim, alguns itens eles são de competência exclusiva dos estados. Então, o Poder Executivo terá que encaminhar, naturalmente, se julgar necessário, o projeto de lei e nós aqui na Assembleia discutiremos e apreciaremos. Caso não seja incluído, aí sim, todos estes itens que foram tratados na reforma da Previdência aprovada pelo Congresso, eles terão validade apenas para os servidores federais e para os servidores da iniciativa privada que estão com os seus regimes, que tem como regime de aposentadoria o INSS. Aí os estados terão que fazer a sua própria reforma da Previdência. E se nós tivermos que fazer, nós temos a responsabilidade de apreciar o tema com o devido cuidado e compreendendo que hoje existe um déficit no Maranhão de cerca de 40 a 45 milhões de reais, ou seja, esse recurso tem que sair do Tesouro Estadual para complementar o pagamento dos aposentados. Precisamos corrigir esse déficit, mas, enfatizo, nós não podemos destruir o caráter social e o caráter solidário da Previdência. É preciso ajustá-la, mas fazendo com que o sacrifício menor seja para aqueles que menos têm. Presidente, daqui a pouco teremos a retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa no segundo semestre da 19ª legislatura. Prospectando este segundo semestre, como é que nós teremos a nossa produção legislativa na Alemas?
Acho que vamos produzir muito. Espero que consigamos produzir mais até do que no primeiro semestre, que já tivemos um bom resultado. O meu desejo é que a Assembleia produza muitas leis, atendendo a um dos princípios, uma das suas prerrogativas principais estabelecidas na Constituição, que continue fiscalizando com responsabilidade o Poder Executivo, que continue fazendo o bom debate político dentro desta casa, o debate político rico, respeitoso, tratando dos temas que são importantes para o Brasil e para o Maranhão, e que nós continuemos tendo uma relação harmônica e respeitosa com os outros poderes, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com os órgãos autônomos, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como o Tribunal de Contas do Estado. Afinal de contas, eu não canso de repetir isso, até porque o Maranhão é um exemplo para o Brasil neste aspecto. Esta relação harmônica, como determina a Constituição, ela é importante para toda a sociedade. Quando os poderes não conseguem se entender bem, quem perde é a sociedade. E a Constituição fala que eles precisam ser harmônicos e independentes. Independentes. E no Brasil, nós estamos percebendo que em alguns momentos há uma sobreposição de um poder sobre o outro. Em alguns momentos há choques entre um poder e o outro. Nós percebemos, por exemplo, o presidente da República chegou ao ponto de estimular manifestações de rua contra o Poder Legislativo e contra o Poder Judiciário, o que é algo muito grave, porque fere o Estado Democrático de Direito. Um presidente de um poder jamais deve tentar desmerecer o outro poder. É preciso compreender as prerrogativas de cada um e nem todas as vezes, e isso é saudável, o Poder Legislativo vai acatar o que for proposto pelo Poder Executivo. E em algumas vezes o Poder Judiciário vai julgar determinadas ações do Executivo e essas decisões nem sempre serão de acordo com o desejo do Executivo ou mesmo do Legislativo. Esse respeito mútuo é importante. O Poder Judiciário cumpra com o seu papel, o Poder Legislativo cumpra com o seu de legislar e fiscalizar, e o Poder Executivo, como o próprio nome diz, de propor e executar as políticas públicas. Deputado, o senhor pertence ao PCdoB, partido que tem o governador Flávio Dino, que vive um cenário muito favorável, inclusive com o equilíbrio fiscal que vive o Estado, e a Assembleia Legislativa tem muito a ver com esse equilíbrio pelas leis que foram votadas e aprovadas, uma participação muito intensa. E hoje se pensa muito no cenário já para 2020 e 2022. Nos bastidores a gente tem conversado e muitos entendem a sua liderança e a sua participação. Como é que o senhor vai seguir nessa linha majoritária para 2020 e 2022, se falando principalmente do PCdoB, que detém, por exemplo, 40 prefeitos, né, nessa conjuntura atual política no Maranhão? Eu acho, Juraci, que não dá para a gente ter uma resposta para isso agora. O tempo vai se encarregando de resolver. É natural que o presidente do Poder Legislativo ele seja cotado como um dos nomes possíveis para a eleição majoritária. Eu vejo isso com tranquilidade. Se dentro... O senhor acha agradável a ideia? Acho agradável, até disse isso para alguns líderes do nosso campo político, disse que vejo a ideia com simpatia. Vamos trabalhando isso e quando chegar no momento oportuno, através do diálogo permanente, nós vamos chegar às conclusões de quem o nosso campo político escolherá para nos representar nos pleitos seguintes, seja nas eleições de 2020, seja nas eleições de 2022, onde teremos eleição para governador, para senador e para presidente da República. Eu vejo com essa hipótese de participar da chapa majoritária como algo real e concreto. Agora, tem que deixar o tempo passar para que nós possamos ir discutindo dentro do nosso campo político e, ao mesmo tempo, através das pesquisas de opinião, fazer a consulta principal, que é a Sua Excelência, o eleitor. Presidente, para a gente finalizar, e no Senado Nacional, o governador Flávio Dino, do PCdoB, está muito bem situado, né? E hoje
é tido como, no campo da esquerda, o principal adversário já para o próximo processo eleitoral, principalmente pelas declarações que têm acontecido e pelas sinalizações que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, faz ao estado do Maranhão. Essas declarações, é claro, colocaram mais do que nunca o governador Flávio Dino no debate político presidencial. Como é que o senhor vê nesse espectro? Eu conversei pessoalmente com o governador Flávio Dino faz mais ou menos quase um mês. E nós, dentre outros assuntos, tratamos também deste tema, de uma possível candidatura dele à presidência. Ele me disse que o foco principal dele é governar o Maranhão. Contudo, ele não nega que hoje ele é uma voz que é referência já deste campo político no Brasil. Pelas posições corajosas que ele tem tido, no sentido de defender aquilo que ele considera essencial, principalmente defendendo que o brasileiro não perca direitos adquiridos a duras penas. E, recentemente, aquela declaração, digamos, infeliz do presidente da República, ele chamou mais ainda o governador Flávio Dino para um embate político nacional. Esse embate político ele vai continuar acontecendo, ele é natural, é do jogo democrático. Agora, ele tem para nós, e foi isso que o governador me disse na nossa última conversa, um limite, que é o limite daquilo que é a institucionalidade. Ou seja, é preciso manter uma relação institucional com o presidente da República. Fui perguntado recentemente, inclusive hoje, se o presidente Bolsonaro vier ao Maranhão, por exemplo, se ele seria recebido por nós. O governador Flávio Dino me disse que o receberia. E eu, da mesma forma, receberei também, desde que ele venha para uma agenda, uma agenda proveitosa para o Maranhão, que não imponha nesta agenda situações que nós consideramos antipovo. Nós achamos que quando o presidente da República vem ao Estado, o povo tem que ter o direito de participar do evento, isso é democrático. Por exemplo, o modelo que ele adotou na Bahia, de proibir que a população chegasse até ele ou se aproximasse sequer, esse é um modelo que nós condenamos. Mas nós estamos aqui prontos para receber o presidente da República, tratá-lo de forma respeitosa, tratá-lo de forma educada, mas claro que também não aceitaremos que o povo do Maranhão seja desonrado, seja desrespeitado ou tenha um tratamento que não é o tratamento devido à população pacífica, à população de um povo que é ordeiro e caloroso como é o povo do Maranhão. Que venha com bons termos, né, presidente? Que venha com bons termos, que venha de coração desarmado. O maranhense sabe tratar bem os seus visitantes, muito embora o presidente tenha tido uma derrota eleitoral grande no Estado, mas a população daqui do nosso Estado, ela sabe tratar bem as pessoas e os representantes políticos do Estado também têm essa responsabilidade. Independente de fazermos oposição ao governo federal, nós compreendemos que nós, detentores de mandatos eletivos, nós precisamos dialogar com as outras esferas de poder, até porque não podemos nem deveremos prejudicar o Maranhão, de forma que não existe nenhum preconceito com relação ao presidente da República e espero que haja reciprocidade nesse tratamento. O povo do Maranhão merece respeito e nós não abriremos mão de que a nossa população seja respeitada e bem tratada. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Otelino Neto, do PCdoB. Presidente, muitíssimo obrigado por ter encontrado um tempo na sua atribulada agenda. Eu sei que o senhor passou o dia hoje com muitas entrevistas, muitas solicitações atendidas e de forma democrática o senhor as atendeu da melhor maneira possível. Nós gostaríamos de agradecer e desejar na sua pessoa, para todos os 42 deputados, uma ótima produção parlamentar e que o povo do Estado do Maranhão possa, nesse segundo semestre, mais uma vez, ficar contente não só com a produção legislativa, mas com a representatividade que todos os senhores fazem todos os dias na Casa do Povo.
Muitíssimo obrigado por ter vindo. Muito obrigado também, Juracy. Foi um prazer estar aqui e espero voltar outras vezes para falar sobre aquilo que a nossa Assembleia tem produzido para o bem do Maranhão. E chegamos ao final do quadro Sala de Entrevista, muito especial de hoje. O Portal da Assembleia volta em uma outra oportunidade. A todos, uma ótima tarde.